Nesta manhã, ela tem sobre o tema salvo na estrada. Diga comigo, salvo na estrada. Quando nós olhamos para esse texto, então nós temos aí a palavra de Deus em Atos capítulo 8, versículo 26 e 27. Eu quero que você preste bem atenção. Diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe. Interessante que é Filipe, não é Felipe, tá? É Filipe. Dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Gaza é a mesma Gaza que nós temos hoje lá o conflito, ok? Então Filipe foi avisado pelo anjo que ele deveria descer ali naquele caminho que saía de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, diga comigo, etíope, eunuco, ok? Mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então quem tinha ido para Jerusalém adorar? O eunuco, ok? E ele era da onde? Que país? Da Etiópia, etíope, da África. Ele saiu da África e foi até a Jerusalém para adorar. Pode um homem ser realizado profissionalmente e, no entanto, sentir-se vazio e frustrado? O que você acha? A pessoa muitas vezes tem um excelente trabalho, uma excelente profissão, tem um excelente salário, mas muitas vezes ela pode se sentir vazia e frustrada, sim ou não? Nós que estamos sempre fazendo visitas, nós fazemos visitas tanto para as pessoas pobres como pessoas muito bem abastadas. E muitas vezes as pessoas pensam, só o pobre que tem problema porque pensa na questão financeira, mas o rico, você não imagina como que o rico tem um monte de problema. E quantos ricos estão aí vazios, porque eles só têm o dinheiro, não tem mais nada. Então, lembrando que um homem pode ser realizado, mas pode ser vazio e frustrado. Pode ter uma boa casa, pode ter uma boa família, pode ter tudo, mas muitas vezes está vazio, porque muitas vezes ele vai ter dores, vai ter insônia, não consegue dormir, dívidas, entendeu? Isso em todos os gerais, cansaço, o tempo, a contas, atrasos, medo, saúde, preocupações, trânsito, chefe. Essa semana nós tivemos aí um caso atípico, né? Um juiz que saiu e atropelou a mulher e infelizmente descobriu que ele estava fazendo outra coisa pior. Que misericórdia. E a coisa, uma pessoa do alto escalão, como é que pode? Deveria ser o exemplo. Já fez a coisa errada porque atropelou uma moça, né, e morreu. E a outra situação, não vou falar porque você já sabe o que aconteceu. Entendeu? Então o que acontece? Olha só, não era para ser uma pessoa feliz, né? Juiz, né? Deve ter um salário muito bom, né? Deve ter condições financeiras boas. Agora de repente expõe toda a família. Olha só, né? Todo mundo, né? Acho que deve ter saído até fora do país uma notícia dessa, ou talvez no Brasil. Olha só. Então, crescimento profissional é sinônimo de crescimento interior. O que você acha? Crescimento profissional. De repente, conseguiu aí, todo mundo quer ser médico, todo mundo quer ser engenheiro. De repente, consegue esse topo, quer muitas vezes trabalhar aí para o governo, aquela coisa toda. Mas será que isso é sinônimo de crescimento interior, dentro? Para onde ir quando tudo que conquistamos na vida parece não ter muito sentido? E sentimos na boca o gosto amargo da ansiedade. Tem pessoas que muitas vezes ela quer um carro. Aí ela trabalha e consegue o carro. Passa o carro, 1 mês, 2, 3 meses, aquilo lá não satisfaz mais ela. Ela quer muitas vezes uma faculdade, ela vai, faz a faculdade, depois ela vê. Ou tantas outras coisas, quer, né? Se casar, vai lá e casa, entendeu? Mas o que acontece? Mas depois ela vai perceber que o que ela sente mesmo é a ansiedade, é um amargo,
né, da ansiedade. Muitas pessoas hoje vivendo essa ansiedade. O protagonista desse texto bíblico, quem que é? O eunuco. Mas o eunuco é o nome dele? Não. Como é que ele se chamava? Ninguém sabe, né? Eunuco. Mas por que eunuco? Eunuco era um homem castrado, diga comigo, castrado, literalmente. Muitas vezes o indivíduo cujo testículo ou pênis foram removidos. Era crueldade que se fazia, né? Porque são congenitamente incapazes. Então eles não podem mais procriar, não podem ter filhos. E faziam isso para eles cuidar muitas vezes do harém, do rei, da rainha, né? Porque ele ia ter lá, cuidando várias mulheres, né? Das mulheres do rei. E para que realmente essas mulheres não ficassem ali, né? ao bem-estar dele, então se fazia isso. Então, figurado, aquele que é impotente espiritual ou fisicamente. Então, aquela pessoa fica impotente fisicamente e espiritualmente também. Um eunuco era um homem, então, privado de sua masculinidade, quase sempre se dedicava ao humilhante trabalho de cuidar das mulheres que formavam o harém do rei. Mas no texto que acabamos de ler, o eunuco é apresentado como o principal administrador dos tesouros do reino de Candace. Ou seja, esse eunuco aqui ele foi bem sucedido. Que no final ele acabou sendo o quê? Aquela pessoa que era responsável por toda a tesouraria da rainha da Etiópia. Ele tinha conseguido um status até bom. A ponto que ele estava indo sozinho lá para Jerusalém. Ou seja, ele tinha da própria rainha, do próprio império ali, toda essa liberdade. Então ele estava num status muito bom. Em outras palavras, ele conseguiu chegar no topo da sua carreira profissional. Muitos talvez gostariam de ter o que ele tinha. Afinal de contas, ele estava muito bem. Ele era próspero financeiramente, tinha um bom salário, mas faltava-lhe alguma coisa no coração. Ele sentia um grande vazio e isso o incomodava. Então, muitas pessoas hoje também têm esse vazio. E aí vão preencher muitas vezes através de um bom trabalho, muitas vezes uma boa vida profissional, ou de repente até mesmo vou buscar no casamento, entendeu? Casamento é bênção, tudo, mas isso não é o suficiente. Busca muitas vezes na bebida, nas drogas, na prostituição, que nem o caso que nós vimos aí, essa semana. Busca, mas o vazio continua, sim ou não? Tem pessoas que tá lá, muitas vezes, né? Dá uma fumada, um baseado, mas daqui a pouco volta o vazio de novo. A bebida, entendeu? As coisas erradas, mesmo no casamento. Então, muitas vezes, pessoas casam pensando o seguinte: vou casar para ser feliz. E ela se frustra, porque muitas vezes a felicidade, eu preciso entender que para ser feliz eu tenho que fazer o outro feliz. É recíproco. E aí, muitas vezes, eu me frustro no relacionamento. E o vazio continua. Quando chegava a noite, não conseguia dormir. Ou seja, esse eunuco, ele tinha esse problema, com certeza. Chegava na hora de dormir, ele não conseguia. Tinha insônia. Por quê? Porque por ser um eunuco, estava condenado a não ter descendente. Já pensou? Nunca vou ter filhos. Nunca vou ter netos. Nunca vou ter uma família. Não teria uma geração. Sua vida terminaria com ele mesmo. Porque afinal de contas ele foi castrado. Ele era infeliz. O futuro de um eunuco era incerto, ou talvez certo demais. É a certeza do que ia acontecer. Uma curta existência nesta terra e nada mais. Quando ele morresse, não teria filhos nem netos para contar a sua história. Seu futuro era negro, sem perspectiva. Tudo isso o atormentava, o angustiava demais. Todas essas inquietudes faziam sentir que tudo que conseguira na vida não tinha muito sentido. Olha, o tesoureiro da rainha da Etiópia. Com certeza as pessoas deveriam prezar muito isso. Mas ele era infeliz. Você que lutou muito e conseguiu alguma coisa na vida, também sente que isso não lhe satisfaz? Aí talvez a mensagem é para você que está nos assistindo, você que está aqui.
Talvez você conseguiu, você realmente chegou no topo, você realmente tem aí aquilo que você gostaria de ter, mas será que isso está lhe satisfazendo? Ou você está aí com esse vazio, né? Aqui é um vazio que se aparece. Você que se casou pensando que o casamento realizaria, hoje tem uma boa família, uma boa esposa, filhos, lá no fundo também carrega um vazio. Tem medo do futuro, ou seja, do que vai acontecer, somente no estado que nós estamos agora, né, no nosso país. O que vai acontecer o dia de amanhã? Medo de morrer. Muitas pessoas têm medo da morte. Então, são incertezas. Alguma vez você se perguntou, para que serve a vida? Quem já fez essa pergunta? Para que serve a vida? Tem alguém que já se beliscou aqui? Será que isso é verdade? Será que isso que eu vivo é real? Será que alguém já fez isso? Você se levanta pela manhã, vai para o trabalho, volta à tarde cansado, sim ou não? Você vai trabalhar até animado, né? Depois volta cansado. Toma um banho, janta e no dia seguinte repete a mesma rotina. E assim passa-se os seus dias. Isso é vida? Então, as mulheres também, né? Lava a louça, né? Limpa a casa, todo dia a mesma coisa. Ó céus, ó dia, né? Meu Deus! Quando o ser humano se sente vazio, ele vai a qualquer lugar à procura de solução para os seus problemas. Como eu falei, muitas vezes vai para a droga, vai para a feitiçaria, vai para a idolatria, vai para tudo, porque ele tem um vazio. Ele se dispõe a bater em qualquer porta, em qualquer tipo de filosofia, não importa as dificuldades. Por isso que há muitas religiões, por isso que há muita coisa hoje que as pessoas estão buscando. O homem, não importa as dificuldades, o homem nunca fica de braços cruzados, deixando ser devorado pela angústia. Ele vai para o médico, entendeu? Vai lá e faz. E muitas vezes quando o médico acerta, glória a Deus. Mas quando não acerta, o negócio vai complicando, porque médico também erra. Entendeu? Muitas vezes eu vou fazer a cirurgia para resolver uma coisa, mas pior a outra. Quem já passou por isso? Né? Resolve um negócio, mas fica com outro probleminha, não tem jeito. Então, o que acontece? Por isso, quando o etíope soube que havia uma festa espiritual, que havia em Jerusalém, né? Essa festa espiritual em Jerusalém era, né? Naquele tempo, todo mundo se ouvia falar, que havia essa festa em Jerusalém. Então, na cidade de Jerusalém, dirigiu-se para lá. Opa, eu vou para lá, eu vou buscar. Eu quero saber o que tem lá. Eu preciso ver esse vazio eu vou conseguir preencher nessa festa. E precisava de solução para suas inquietudes. Ele precisava dessa solução. Então, para quem não sabe aonde que é a Etiópia, ó, aqui é a África, ó, ok? Aqui é a África, aqui é a Europa, né? E aqui, ó, nós temos Israel, ok? Aqui é a nação de Israel, bem pequenininha. Aqui é o Irã, ó, teve os ataques aí, esses tempos atrás, Arábia Saudita. Então saiu daqui da Etiópia, numa carruagem, imagina, né? Não deve ser um dia só, demorou vários dias. E ele então sai com a carruagem, passa aqui por Egito, que é o Mar Vermelho, ó. Passa aqui por Egito, e chega aonde? Em Israel. Uma viagem até cansativa, mas ele vai. E agora, quando ele vai em Jerusalém e ele volta, aqui é o caminho de Gaza, aqui, ó, possivelmente é esse local que Filipe encontra com ele. Ok? Você vê aqui, ó, provável local do batismo do eunuco. Né? Porque, possivelmente, ele vai, entendeu? Encontra, aí sai de Jerusalém para, né, ali para Gaza, num desses caminhos, e aí, ouvindo a palavra, ele decide se batizar, e possivelmente aqui que ele se batiza. Onde é Gaza hoje, onde está tendo aquele conflito, ok? Possivelmente aqui. Então vamos lá. E você? Quais são as suas inquietudes? Quais são as suas inquietudes no dia de hoje? Você que está nos assistindo. Coisas que o incomodam? Tem coisa aí que está te incomodando? Faz uma pergunta para você mesmo. Você vive em busca de resposta para suas dúvidas e questionamentos?
Você já se perguntou de onde você vem, para onde você vai? Onde que eu vim? Será que eu vim do macaco? Né? Como muitos falam, muitas pessoas estão acreditando que veio do macaco. Agora você vê o macaco, até o dia de hoje você não vê macaco aí se transformando em homem, nem tendo ainda o homem tendo um rabo, né? Eu sei que tem muitos que estão querendo virar cachorro, gato, né? Aí, mas você não vê transformados. Então o homem não veio do macaco, o homem realmente veio da imagem e semelhança de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu e você somos imagens e semelhanças de Deus. Ok? Qual é o seu futuro? Aquele que realmente que tem o Senhor, ele sabe qual é o seu futuro. Agora aquele que não tem, sabe que apenas dois caminhos, o céu ou o inferno. Depois da morte não tem meio termo. Ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Então qual é o seu futuro? O que lhe reserva o amanhã? Porque pode ser que o amanhã ainda não chega, sabia disso? Muitas vezes você está aqui hoje e você pode morrer hoje. Eu posso morrer hoje. Sim. Quantas pessoas que sentaram aí junto com você aí, ó, onde você está sentada, e não foi uma vez só não. De repente me ligaram. Aí eu atento, um deles foi o irmão Isaías. Eu falei, o que o irmão Isaías queria? Depois que eu descobri. Estava infartando, quem lembra, na hora que está infartando, não foi só um caso não, vários casos. Estava infartando, sabe para quem que eles ligam primeiro? Para o pastor. Não foi um só não. Não liga para a família não, liga primeiro para o pastor. Está morrendo e liga para o pastor, aí eu fico sabendo, morreu. Se preocupar. Então que estavam aí com vocês, que estiveram conosco, já não estão mais. Então o que lhe reserva o amanhã? Talvez você então consiga compreender o etíope. Ele também queria resposta para suas perguntas. E por isso foi até Jerusalém. Ele queria saber o que estava acontecendo com a vida dele, o sentido da vida, né, aquele vazio. Eu vou para Jerusalém, lá é o lugar, né, da casa de Deus, Deus vai falar comigo. Quantos vieram aqui para Deus falar com você hoje? Na verdade, é isso que a gente faz. E o que acontece? Ele vai na carruagem, aquela igreja, só que interessante que em Jerusalém, aquela igreja estava perdida, diga comigo, estava perdida. Por quê? Ela estava confusa, em meio a tantos detalhes da religiosidade. Ele chegou em Jerusalém, ele chegou lá no templo, mas quando ele chega lá, centímetro para cá, bom, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, olha, tem o ritual de se matar o cordeiro, olha, não pode isso, não pode aquilo. Estava cheio de religião dentro da própria igreja. Vírgula aqui, ponto ali, não pode isso, não pode aquilo. E ela se preocupava apenas com a aparência. Entendeu? Muitas vezes é o que acontece em muitas igrejas por aí, né? É claro que a gente tem que ter o bom senso. Eu não posso vir para a igreja de qualquer jeito. Ajudou muito os ar-condicionados nos dias atuais. Porque muitas vezes você vinha para as igrejas, e aí você via as pessoas muitas vezes vindo quase pelada. Os ar-condicionados ajudou as igrejas, né? Você põe um arzinho lá um pouquinho, a pessoa, não vou lá, não vou passar frio. Entendeu? Ajudou muito. Então o que acontece? A gente precisa ter o pudor, né? Saber o que é excesso e o que não é. Mas aqui, como era em Jerusalém, todo aquele ritual, né? Os fariseus, os saduceus, porque ainda estava vivendo essa época, então havia muita coisa. Os detalhes do sacrifício do cordeiro, da oferta, da cerimônia. Imagina se você chegasse aqui hoje, fosse nos dias antigos, ver que você encontrasse lugar de altar, você não poderia entrar na igreja, sabia disso? O templo, ninguém entrava, tinha que ficar para o lado de fora. Quem entrava no templo eram os sacerdotes. E quem entrava no lugar chamado, né, o altar hoje, que é o lugar santíssimo, é só o sumo sacerdote uma vez por ano. Ou seja, ele saiu de longe para chegar lá no templo e tinha que ficar para o lado de fora, ninguém entrava. Vocês não entrariam na igreja hoje aqui, se fosse o Velho Testamento. Então o que acontece? Não sabia nem o que estava vendo, o que acontecia lá dentro. Só sabia que não pode isso, não pode aquilo e tal, tem que comprar aqui, tem que pagar e tal. Os detalhes do sacrifício do cordeiro, da oferta, das cerimônias, ocupavam tanto a atenção dessas pessoas, que elas tinham perdido de vista a essência da vida, que é Cristo.
Lembrando que o cordeiro simbolizava Cristo, o sacrifício, Jesus, o amor de Deus. Então tudo isso foi esquecido. E ele vai então para o templo. Só que ele chega lá, o que acontece com ele? Esse homem angustiado, vazio, triste, desesperado, porque ele estava, eu creio que, numa situação que sai de Etiópia, vai para lá, estava desesperado. Teve o trabalho de deixar Gaza, subir a Jerusalém para participar, ouvir, ver, tentar entender, mas infelizmente não encontrou nada. E voltou para sua terra tão vazio quanto tinha ido. Estava voltando vazio. Ele foi para a igreja e não foi preenchido, nem não sentiu nada, estava saindo vazio novamente, da onde ele tinha ido. E é isso que acontece. Quantas pessoas muitas vezes vão para as igrejas, para religiões e voltam vazias. Mas aqui eu quero dizer que hoje Jesus é o único que pode preencher o vazio que está no seu coração. Amém? Só Ele pode. Ele tem esse poder. E aí o que acontece? Ele estava voltando. Então o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. Atos 8:26. Você observa o seguinte: Jesus sabe quem é você. Diga para o seu irmão: Jesus sabe quem é você. Ele sabe o que está passando com você. Ainda que talvez, ele com certeza era um tesoureiro, deve ter recebido muitas pompas lá em Jerusalém, porque deve ter levado dinheiro, entendeu? As pessoas ali receberam, mas ele estava saindo vazio. Mas Jesus viu aquele vazio, e o que Jesus fez? Manda um anjo falar com Filipe dizendo: levanta-te, vai lá para a rua que sai de Jerusalém para Gaza, ela está deserta, vai lá. E Filipe não questionou. Mas o que vai ter lá mesmo? Não sei não, ela está deserta, está perigoso, não vou não. Filipe obedeceu, irmãos. Que eu e você sejam o Filipe. Se Deus manda a gente pregar a palavra de Deus, que nós venhamos a pregar. Talvez a única palavra que a pessoa que vai poder ouvir é da nossa boca. Talvez um pastor ela nunca vai ouvir. Talvez lá ninguém, ela não vai ouvir. Mas de você que está próximo dela, ela vai ouvir. Então você não pode fechar a tua boca. Fale da palavra de Deus, porque senão Deus vai cobrar de você no dia do juízo. Filipe então foi lá e pregou. Ele conhecia até o caminho por onde viajava o etíope. Ou seja, Deus sabe o caminho que você está fazendo para vir na igreja. Ele sabe o que você faz durante a semana. Ele sabe daquelas coisas erradas que você está fazendo. Ele sabe de tudo. Diga para o seu irmão: Ele sabe de tudo. Nada é oculto aos olhos de Deus. Ele sabe. Ok? Se você está roubando ou não, Ele sabe. Então o que acontece? Ele conhece a história da sua vida, as inquietudes do seu coração, e com certeza não deixará sem resposta. Deus não vai deixar você sem resposta. Glória a Deus, Ele não vai deixar. Lá no deserto, Deus levantou Filipe para ajudar o etíope a encontrar a resposta para a sua vida. E esse mesmo Deus o guiará até você achar a resposta que você necessita. Quantos creem? Amém? Deus vai trazer também a resposta que você tanto precisa. O texto bíblico continua relatando que Filipe, tomando a passagem que o etíope estava lendo, mostrou-lhe Jesus ao longo de toda a escritura. Mostrou-lhe em cada página, em cada capítulo, em cada versículo. Olha aqui, Filipe agiu muito certo. Ele estava certo naquilo que ele estava falando para o eunuco. Quero lhe dar um conselho. Então agora Filipe fala para o eunuco. Muito cuidado ao querer, através da Bíblia, levar pessoas a descobrirem unicamente doutrinas sem vida. Então a gente tem que saber o seguinte: muitas vezes você vai evangelizar, e é aquilo que eu falo até no discipulado. Você vai chegar lá para levar a lição 1 da Bíblia. Aí se você chega numa casa, aí a primeira coisa que ela vai falar, perguntar é sobre idolatria. Se você adora, se você não adora. E se você for entrar nesse assunto, você vai perder a pessoa. Então o que você pode dizer? A sua pergunta é muito boa, mas nas próximas lições nós vamos responder. Vamos falar sobre a Bíblia agora.
Vamos falar sobre Jesus agora. Então, muitas vezes, você tem que saber até a hora que você vai falar para a pessoa, porque muitas vezes ela já está armada. Se você for lá e falar de uma maneira, ela nunca mais vai querer ouvir. Então, você tem que ter sabedoria. Então, você tem que ter essa direção. Muito cuidado ao levar as pessoas ao descobrir unicamente medida, roupa, comida. Antigamente tinha as igrejas, né? Você não pode isso, não pode aquilo, tal. E a pessoa não quer nem para essa igreja. Meu Deus do céu, não pode usar brinco, não pode usar não sei o que e tal. Então você assustava. Mas não falava de Jesus. Por favor, tente levá-las a Jesus a partir dos seus próprios questionamentos. Lembrando que o Filipe começou a falar de Jesus para o eunuco, porque ele começou a questionar. E eu lembro quando eu me converti, que ainda com 15 anos, eu comecei a ouvir o evangelho quando eu trabalhava na Riachuelo. Quando era para separar os cabides, meu pai na fé também, que era um jovem, entendeu? 16 anos ele tinha, a mesma minha idade, e ele foi usado por Deus. Lá, enquanto eu estava separando o cabide, ele começava a falar de Jesus. Mas eu não queria saber de Jesus, eu estava lá no Candomblé, entendeu? Ele começava a falar de Jesus, começava a cantar música entendeu? Lá do Candomblé, eu não queria. Entendeu? Começava a cantar música das novelas do rock santeiro, que na época passava, para irritar ele. Mas ele falava de Jesus. Até um dia que eu falei, tá bom, eu vou na tua igreja, mas com a condição que nunca mais você fala de Jesus para mim. Resumindo, que muitos já sabem, eu fui na igreja. Lá Deus falou ao meu coração. E quando eu saí de lá, que eu pensei que ia ser a última vez que eu ia ir naquela igreja, Deus falou ao meu coração. E eu gostei. Aí naquela próxima semana eu comecei a questionar ele, eu comecei a fazer as perguntas, e Deus começou a usar a vida dele. Ou seja, então deixa as pessoas questionarem você, e você vai tendo sabedoria para falar. Se você não tem sabedoria, você não precisa saber tudo, nem o pastor sabe tudo, tem hora. Muitas vezes a pessoa faz pergunta, coisas, né, que não está no seu dia a dia. O que eu digo para a pessoa? Eu não sei agora, para não falar besteira, eu vou pesquisar, depois eu te trago. Entendeu? Você não precisa saber tudo. Então você vai lá, pesquisa, né, pergunta, se for o caso, pergunta para o pastor, a gente ajuda. Mostre-lhe Jesus em cada página da Bíblia, em cada doutrina da Bíblia, em cada princípio da santa lei de Deus. Banhe o ensinamento bíblico no sangue do Cordeiro. Molhe-o na misericórdia e na graça de Cristo. É Jesus quem conquista os corações, sim ou não? Não é por força, não é por violência. É pelo Espírito Santo, é Jesus que vai fazer essa obra. É Ele quem derruba os preconceitos, quem transforma as vidas. Quem foi transformado aí? Amém? É Ele que transforma. O eunuco voltava de Jerusalém triste, vazio, cheio de preconceitos, medos, temores. Mas no deserto se encontrou com Filipe, quem lhe mostrou a palavra de Deus e levou até Jesus. Qual é o tema da mensagem? Vamos ver se você está lembrando. Salvo na estrada. A pessoa ser salvo na estrada? Não foi nem na igreja, foi na estrada. E aonde você foi salvo? Você lembra onde você foi salvo? Amém? Muitas vezes você foi na sua casa, muitas vezes você foi em outro lugar. Foi algum dia, foi numa segunda-feira, foi numa terça-feira, foi numa quarta, eu fui na quinta que eu aceitei a Jesus. Outros aceitaram na sexta, no sábado, no domingo, não importa, foi em qualquer dia, mas eu tive um encontro com Jesus, aleluia, esse é o segredo, ter um encontro com Jesus. Mostrou-lhe também a doutrina bíblica, banhada no sangue do Cordeiro, e ali mesmo entregou sua vida a Cristo, na beira da estrada, ele entregou a sua vida a Jesus, não precisou ser um templo chique, bonito. Olha o texto bíblico, Atos 8, 30 ao 35. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, possivelmente ele adquiriu lá, né, o pergaminho, entendeu? Que estava do livro de Isaías. Ele estava voltando vazio da igreja, estava lá lendo na carruagem um texto. Ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda, não abriu a sua boca diante dos tosqueadores, foi contado como malfeitores. Estava lá em Isaías 53, 700 anos antes de Cristo, estava sendo relatado por Isaías, e ele estava lendo esse texto, e ele pergunta: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se não tem alguém, se alguém não me explicar? Igual você hoje, está ouvindo a palavra. Quantos viram aqui, onde até não sabia nem onde era a Etiópia, hoje ficou sabendo onde que é a Etiópia?
Muitos não sabiam nem onde que era Gaza, hoje ficou vendo. Então como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Aí o que acontece? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Você vê, era uma pessoa estranha. Igual antigamente, né? Você ia na estrada e você pegava carona. Quem foi a época das caronas? Pegava carona. Hoje você não faz mais isso. A maioria não faz mais, né? Tem medo, tem violência. Mas a gente viveu a época que você dava carona, né? Quantas caronas a gente já deu no passado? É verdade? E aqui você percebe, foi algo de Deus. Aquele homem era um homem importante, era um eunuco, que nunca tinha visto Filipe. Mas o encontro era Deus que estava preparando. E ele então chama Filipe, senta aqui na carruagem. Me explica o que está acontecendo. E o que acontece? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Aí Filipe começa a dizer: olha, esse que foi levado diante do matadouro, que Isaías escreveu 700 anos antes de Cristo, é Jesus. Diante de Pilatos ele não abriu a boca, diante de Herodes ele não abriu a boca. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Jesus, aleluia. Ele começa a anunciar: é Jesus. Em sua humilhação foi privado de justiça. Jesus teve justiça, igreja? Não. Ele foi preso numa quinta-feira à noite. O seu julgamento foi toda a madrugada. 9 horas da manhã ele já estava sentenciado à morte. Tudo mentira, tudo coisa errada. Ele estava lá na cruz. Quem pôde falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Aleluia, anuncia Jesus para o eunuco. E sabe o que acontece agora? Sabe de onde eu tiro então essa ideia? Da Bíblia, a Bíblia que fala sobre todo esse encontro. Ela diz que quando eles chegaram no lugar onde havia muita água, o etíope, que já tinha recebido o estudo do batismo centralizado em Cristo, olhou para Filipe e disse: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Atos 8,36. Possivelmente o próprio Filipe deve ter anunciado, e Jesus mandou dizer o seguinte: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aí Filipe ouvindo ali, o eunuco ouvindo de Filipe todas essas palavras, ele olhou para a água. Ele não falou assim: eu vou esperar um pouquinho, tá bom? Aí eu vou ver se eu vou realmente querer ou não, aí eu decido, tá bom? Não, imediatamente a conversão é genuína, irmãos. O encontro é real. Quando ele teve esse encontro com Jesus, ele mandou para a carruagem e falou assim: eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Tem alguma coisa que me impede? E aí o eunuco disse: se você crê. E ele disse: eu creio. E aí o texto afirma que ambos desceram a água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Esse é o lugar onde Filipe batizou o eunuco. Realmente a arqueologia descobriu. Esse é o local, esse local foi aonde o eunuco foi batizado, que está lá até hoje, ok? Estão aí para prova, arqueologia. Foi esse lugar que o eunuco desceu, passando na estrada, olhou e viu este local, e ali então ele se batizou. Oh glória, aleluia, Deus é bom, amém? Então o eunuco sendo batizado por Filipe. Quero lhe fazer uma pergunta: você já aceitou Jesus como seu Salvador? Quantos já aceitaram aqui? Amém? Eu aceitei, foi em dia 17 de abril de 1986, numa quinta-feira às 9h10 da noite, quando eu levantei a minha mão a Jesus. Faz tempo, hein? 86, faz tempo. Se já, responda-me outra: você já foi batizado? Quantos já foram batizados aqui? Ok? Então você já foi batizado. Talvez dirá assim: quando eu era pequenininho. Vejo que você está nos assistindo. Pastor, eu fui batizado quando eu fui pequenininho. Eu também fui batizado quando eu fui pequenininho.
né? A minha família é família italiana, sou a terceira geração, né, aí dos italianos. Então, eu tenho primo meu que é freio, prima que é freira, tio que é catequista, né, minha irmã que toca na Candelária, lá em São Caetano do Sul, e tantos outros. Então, nasceu, já foi batizado. Era isso que ensinava para a gente, batizava. E depois, inclusive, eu fiz crisma. Mas o que acontece? Mas fui batizado quando eu era pequenininho. Então, agora eu vou entrar num assunto delicado. Preste atenção, você que ainda não se batizou. Mas quero discuti-lo com todo o respeito, amor e carinho que você merece, você que está em casa também. Toda nova verdade provoca medo. Então é a verdade da palavra de Deus, ela provoca medo. E talvez hoje, de alguma maneira, você sinta assim. Mas diante de uma nova verdade, ou você cai de joelhos diante de Jesus e lhe diz: Senhor, ajuda-me a despojar-me dos preconceitos e a analisar esta verdade, ou então você fica na indiferença e ataca. Então, quando você tem uma outra verdade, porque lembrando que isso a gente aprendeu o batismo de criança, desde a nossa infância, né? Pelos nossos pais, pelos nossos avós, é assim que tem que ser feito. Olha, tem que batizar, porque se não batizar vai virar pagão e não sei o quê. Então a gente aprendeu isso dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos pais. Mas agora eu me deparo com a verdade da palavra de Deus, que diz o seguinte, que Jesus, quando era pequeno, ele não se batizou. Maria e José, lá em Lucas capítulo 2, diz o seguinte, que levaram Jesus para ser apresentado à casa do Senhor. É o que a igreja evangélica faz. Então a criança nasceu, traz a criança, a gente apresenta ao Senhor. Mas Jesus se batizou com quantos anos, pastor? A Bíblia fala que Jesus tinha 30 anos de idade. E ele se batiza no Rio Jordão, como diz, em Israel. E quando ele se batiza, o próprio João Batista que o batiza, que é o primo, ele diz: não, eu não posso te batizar, é você que tem que me batizar. Mas aí Jesus disse: não, pode me batizar. Porque o batismo de João Batista era para o arrependimento. Jesus não precisava se batizar, sim ou não? Ele não tinha pecado. Mas ele se batiza para mostrar para mim e para você o seguinte: se eu que sou filho de Deus, não tenho pecado, me batizei conforme o Senhor quer que a gente se batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batismo simboliza o quê? Sepultamento do velho homem, da velha mulher. Quem sou eu para dizer não vou me batizar? Porque se Jesus se batizou, quem sou eu para dizer não vou me batizar? Então, voltando aqui, o batismo tem que ser assim, ok? Mergulhar. Porque a palavra batismo é uma palavra grega, baptizo, que quer dizer imerso completamente. Só um pouquinho de água não compensa, não funciona. Porque lembrando que o batismo simboliza a morte e sepultamento. Diga para o seu irmão, morte e sepultamento. Então, quando você se batiza, é igual lá, quando você vai no cemitério. Quem já foi no cemitério aqui? Quem vai enterrar o defunto lá? Aí você chega lá e chega no cemitério, abre a cova, aí você coloca todo o corpo e deixa a cabeça para fora. É assim que funciona? Ou o pé para fora? Tem que ser tudo, não é? Sepultar tudo. Porque senão, se deixar algum pedacinho para fora, o que vai acontecer? Vai feder. Então tem que ter tudo sepultado. Então o batismo também, quando você entra na água, você tem que mergulhar completamente. É sepultamento do velho homem, da velha mulher. Simbolizando também o que? O sepultamento de Cristo. E quando você sai da água, simboliza o que? A ressurreição de Cristo, simboliza a ressurreição do novo homem, de uma nova mulher em Cristo. Aí sim, então tem que ser dessa forma, batizar completamente, mergulhar completamente. Então o batismo, o primeiro passo da salvação, isso que é sério, irmãos. Se eu me converti, o primeiro passo então, que eu sou salvo, eu preciso me batizar. Porque se eu não me batizar, eu não estou salvo. Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Não foi eu que falei, foi Jesus. Sabe quais são as características de um batismo verdadeiro? Vamos ler o que está escrito na Bíblia, tá? Olha ali Mateus 28 e 19, né? Vamos lá primeiro aqui. Vamos lá todo mundo junto? Portanto, ide, ensinai todas as nações. É o que eu estou fazendo aqui, ensinando.
não deixando nenhuma dúvida, ensinando todas as nações. Aí batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes a gente tem que ir e ensinar a palavra. Então a primeira característica de um batismo bíblico, autêntico e verdadeiro, é que a pessoa deve se tornar uma discípula antes de ser batizada. Você entendeu? Eu tenho que ser um discípulo antes de ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Então a segunda característica de um batismo autêntico, isto é, a pessoa tem que crer. Então, quem crer e for batizado, não é ser batizado e depois crer. Porque quando você é batizado criancinha, é assim que funciona. Batiza, depois crê. Não, isso está errado. Tem que crer primeiro. E a criança, o crer é o quê? Reconhecer que é um pecador, está separado de Deus, que Deus o ama, que Cristo morreu por você, e eu preciso aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. A criança, ela não tem condição de fazer isso. A criança por si só, ela é inocente. Jesus disse: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Se ela morrer, ela não morre pagã não, ela é salva. Jesus disse: aquele que não fazer como uma criança, não vai entrar no céu. A criança é pura. Então o que eu preciso saber? Eu preciso então crer, e depois o próximo passo, ser batizado. Então me responda: pode um nenezinho de 6 meses crer em algo? Vai falar de Jesus para o nenezinho. O que ele vai fazer? Gugu, tatá, gugu, gugu, tatá, né? É isso que ele vai falar. Ok? Olha aqui. E ouvindo eles isto, aqui ó, veja agora o que diz em Atos. Ouvindo eles isto, compungindo-se seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 37, 38. Então eu preciso me arrepender e depois me batizar. É a terceira característica para um batismo seja bíblico e verdadeiro. Aqui foi no dia do Pentecoste, que desceu sobre os discípulos o Espírito Santo, e aí perguntaram: o que nós devemos fazer? E aí Pedro disse: olha, arrependei-vos, tem que se arrepender. Então a criança não tem condições de se arrepender. Se arrependa e depois seja batizado. Só que aqui, aí entra uma outra situação. Pedro está dizendo: batizando em nome de Jesus Cristo. Aí se vai lá aquela coisa, um texto fora do contexto vira um pretexto. Aí vem lá e montam a religião em cima disso. Olha, então não é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é para batizar em nome de Jesus. Aí tem igreja aqui na cidade que se chama Igreja de Jesus Cristo. Aí se você for lá e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem que batizar de novo. Porque você tem que batizar em nome de Jesus, que Pedro falou. Agora eu pergunto para você. Jesus falou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro falou, em nome de Jesus, quem que você vai ficar? Com quem? Com Jesus. Diga, irmão, fala Jesus. É Ele que você vai ficar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Pedro não falou em nome de Jesus? Eu creio que Pedro, quando disse em nome de Jesus, ele estava resumindo. Em nome de Jesus, ou seja, no modelo que Jesus deixou. Porque mesmo que Pedro tivesse falado em nome de Jesus, e Jesus falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu devo fazer, que eu devo batizar. Então, e ainda uma quarta característica, a Bíblia afirma que, e mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou, Atos 8:38. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, Mateus 3,16. Jesus também foi batizado. Se fosse para colocar um pouquinho de água na cabeça, quando se faz com uma criança, então Jesus não teria que ir até o Rio Jordão, para ser batizado. Não precisava ter entrado na água, porque a Bíblia fala que ele saiu da água. E quando Jesus foi batizado, lá nós temos o quê?
O Espírito Santo em forma de uma pomba, a terceira pessoa da Trindade vindo sobre Jesus. Nós temos Jesus, o Filho de Deus, ou seja, a segunda pessoa da Trindade saindo da água, e uma voz que do céu dizia: este é meu Filho amado em quem tenho prazer. Lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo também no batismo de Jesus. Aleluia! Por isso que Jesus disse: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Ou seja, o batismo em sua forma tem uma característica: tem que ser feito por imersão. Então, se você foi batizado quando pequenininho, esse batismo não serve, infelizmente. Mas eu aprendeu errado. Então você precisa agora, já aceitou Jesus? Já. Então o próximo passo é batizar. Aí você fala conosco e a gente pode, marcar e fazer isso. Nós temos a nossa piscininha aqui que é abençoada, inclusive tem até água quente, coisa que na minha época, o rio que eu fui foi o Rio Jordão, do Baguaçu, sujo, foi lá que eu me batizei, entendeu? Hoje aqui tem todo o conforto, o importante é você ser mergulhado. Então o que acontece? A pessoa tem que mergulhar na água. Por quê? Paulo explica: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então por que eu preciso ser mergulhado? Porque quando a gente se batiza, a gente está representando o sepultamento de Cristo. Ok? Sepultamento de Cristo. Pode desligar aí no fundo, Andréia. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vamos repetir aqui? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo. Alguém foi sepultado aqui? Quando? Pelo batismo. Fomos sepultados com quem? Com Cristo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também, porque nós vamos sair da água. Então, ali como Cristo ressuscitou, nós também andamos agora em novidade de vida. Na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Da água e do Espírito. Batismo, ok? Somos batizados em sua morte, para que, como Ele ressuscitou, assim nós também nos levantamos da água para andar numa novidade de vida. A forma não é apenas forma, existe aqui um simbolismo profundo que tem a ver com a morte e a ressurreição de Jesus. Agora pense, se você recebe uma nota de dinheiro, e após verificar a característica, ela não confere, ou seja, você percebe que é uma nota falsa. O que você faz com esse dinheiro? O que você faz? É a Toninha que tem comércio, o Emerson tem comércio, você recebe uma nota lá, pensou que era verdadeira, R$100, R$50, mas você viu que não é. O que você faz com ela? Você tem que jogar fora, não é? Você pensava que tinha valor, mas não tem. E o que acontece? Que valor tem essa nota? Talvez agora você tenha a resposta para a sua pergunta. Talvez aquilo que você aprendeu na sua infância, aquele simbolismo do batismo de criança, aí você vai ver na Bíblia agora que não tem valor. Agora o que você vai fazer? Tem que descartar. Aprendi errado. Me ensinaram errado. Agora eu tenho que fazer o que é certo. Ou seja, eu tenho que pegar uma nota verdadeira, senão não vai funcionar. Existe um só batismo bíblico, autêntico e verdadeiro, que é por imersão. Mas você foi batizado quando era criança, está errado, você não fez, ainda você não entrou nesse outro caminho. Esse é o batismo que você acaba de ver descrito na Bíblia, é o que você encontra na Bíblia. Falo isso com amor e carinho, porque talvez isso crie sofrimento no seu coração. É aquela coisa, meu Deus, aprendi a vida toda errado. Meu pai e minha mãe também aprenderam errado, muitas vezes meus irmãos, não é verdade? Porque não tiveram conhecimento da Bíblia. Mas a hora que você depara com a Bíblia, você vai ver que estava errado, eu tenho que mudar. É a palavra de Deus, então eu tenho que respeitar ela. Durante toda a sua vida você foi sincero e acreditou que foi batizado, e de repente hoje descobre que você não foi. Pensou? Você, eu fui batizado com a criança, fui batizado. Aí você descobre que hoje, na palavra de Deus, você não foi ainda. E Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Você está correndo risco.
Ah, mas o que a minha mãe vai falar, que o meu irmão vai falar? Eu quero dizer para você, quando eu fui me batizar, que a minha família toda, no começo foi contra. Então quando eu fui me batizar, eu tive que ir 007. Eu tinha que pegar lá, eu levei uma toalha, uma semana, deixei na casa do meu filho, do meu pai na fé. Depois, a outra semana, fui lá, deixei, né, um calção, e foi deixando assim. Quando eu me batizei, a minha família não ficou sabendo, porque eu falei assim, se eu falar vai virar um caos, vai virar uma bagunça, não adianta. Então eu creio que é Jesus, eu tenho que batizar, vou me batizar. Tirei foto, tudo. Acho que passou depois de 5, 10 anos que eles ficaram sabendo que eu me batizei. Eu falei, não vai adiantar falar. Mas eu preciso obedecer a palavra. E foi isso que eu fiz. Então, é isso que nós temos que fazer. Obedecer a palavra de Deus. Isso pode até lhe machucar, mas por outro lado, não posso esconder de você a maravilhosa verdade da Bíblia. Ai, pastor, olha, né, eu não sei e tal. Eu não posso, Deus vai cobrar de mim se eu não falar para você. Você não falou por lá para o meu filho, o certo. E agora ele está sendo lançado no inferno porque ele creu, mas não batizou. Que quem crer e for batizado será salvo. Você acredita que em Jesus? Quem acredita em Jesus aqui? Amém? Ele foi a resposta para as suas inquietudes, ou seja, para as inquietudes do eunuco. Deus também é. Jesus é a resposta para a minha inquietude, para a sua inquietude. Então me diga, deseja o grande passo do batismo? Quem ainda não é batizado e deseja isso? Levante a mão. Aí gostei, tá vendo? Ficou meio assim, né? Mas Então você que não é batizado, na próxima, coloca no seu coração. Ok? É a tua salvação que está em risco, você que está aqui nos assistindo. Então é a tua salvação que está em risco. Se você ainda não é batizado, você coloque isso como prioridade na sua vida. Então me diga, deseja o grande passo do batismo? Claro. Que sabe você ainda não está batizado porque considera desnecessário. Você me pergunta, eu já acredito em Jesus, Ele me salvou. Eu tenho fé na graça de Jesus, não basta? Não. Aí eu vou provar para você como realmente não basta. Por quê? O que você acharia de um jovem que se aproxima de uma garota e diz a ela, né? Aquele namoro, né? Aquela coisa, chega para jovem e fala o seguinte, eu gosto de você. Você é linda, maravilhosa, eu a amo e seria capaz de qualquer coisa por você. Aí a jovem fica toda feliz, né? Encantada por aquelas palavras. A garota acredita, olha para ele sorrindo e diz, então vamos nos casar. Aí ele dá um passo para trás e responde, não, casamento não, eu a amo, faria tudo por você, mas casamento não. Assim é a questão do batismo. Você fala, eu amo a Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas me batizar? Não. É a mesma coisa. Você que não está desejando o batismo, é a mesma coisa. Amigo, que tipo de amor é esse? Diga para o seu irmão, que tipo de amor é esse? Não é amor. Na experiência espiritual, o batismo é como o casamento. Você encontra Jesus e se apaixona por Ele. Então, quantos encontrar por Jesus aqui? Você está apaixonado por Jesus? Com certeza, eu me apaixono por Jesus. Então, se eu me apaixono por Jesus, eu me apaixono pela sua palavra. Então reúne a igreja, coloca flores e diante de todos, que no casamento não é assim? Põe flor, põe tudo, não é verdade? E diante de todos você confessa publicamente que o ama. Ou seja, no batismo você confessa também, eu amo Jesus, sereis minhas testemunhas. Quando você deseja, que quer viver o resto de sua vida para Ele. Glória a Deus. Há um lugar para você na família de Deus. O Senhor Jesus está convidando você a integrar-se ao povo de Deus e declarar publicamente o seu amor por Ele. Se você não for batizado num batismo bíblico, hoje Deus abriu os seus olhos e você enxergou a verdade. Então tem que ir e correr aos braços dele e dizer o quê? Senhor, chegou a hora.
Te entrego a minha vida, a partir de hoje quero pertencer à tua igreja nesta terra. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor? E para a gente terminar, uma nova identidade. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus. Quando você aceita Jesus, você se torna filho. Voltando aí, acho que deve ter soltado, aí veio para mim, alguma coisa que saiu. Acontece. O problema é que ele vai voltar tudinho de novo, não tem importância. Vamos lá, vocês recapitular, ó, tá vendo? Vamos lá, vamos passear aqui rapidinho. Viu quanta coisa você aprendeu hoje? Coisa boa, abençoada. Agora sim, final. Ainda não, tem um pedaço. Ok. Então aqui, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ok? Então, quando você se batiza, segundo Gálatas 3, 26, 27, você se reveste de Cristo. Ok? Porque antes eu tenho a Cristo, mas não estou revestido de Cristo. Quando eu passo pelas águas, eu estou revestido de Cristo. Então eu quero que você ore comigo essa oração aqui, todo mundo junto, tá? Vamos lá, agora, vamos dizer aqui. Obrigado, querido Pai, porque és capaz de preencher o vazio do coração humano e dar sentido à nossa existência. Tire todas as dúvidas e temores do nosso coração e dá-nos sabedoria para entender a Tua palavra, pois queremos seguir o caminho de verdade. Encha nossa vida de paz, felicidade e confiança no Teu grande amor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, que o Espírito Santo complete a obra, ó Deus, trazendo entendimento aos corações. Que hoje cada um possa entender que eu preciso realmente entregar a minha vida a Jesus, como o eunuco fez. E também decidir pelo batismo, conforme a tua ordenança. Porque aquele que crer e for batizado será salvo. Tira todas as inquietudes da alma, tira o vazio, e que verdadeiramente Cristo, só Cristo pode preencher o vazio. E a tua palavra diz que o eunuco volta agora para o seu país, a Etiópia, feliz. Ó Deus, não mais com aquele vazio, porque agora ele teve um encontro com Jesus. Que esse encontro real com Cristo esteja acontecendo agora. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo e que irão assistir. Que o Senhor faça esse milagre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. É isso aí, Joel. Você arruma para nós os microfones, fazendo um favor? Eu quero agradecer aqueles que estão aí conectados conosco, ó. Nós temos Antônio Ribeiro, Penápolis. Nós temos a Marli Resch. A Marli está lá em... Ela está lá onde? Lá no Paraná? Porto Seguro, você viu? A Marli está longe, ó, Porto Seguro. Um abraço, Marli, Deus abençoe. A Paulinha não pôde estar aqui hoje, mas está assistindo. A Maria Cleusa também, que está aí assistindo. O Beto, a Neuraci, né, estão na fazenda assistindo, Deus abençoe. A Leonice também, o irmão Salvador, Deus abençoe. O Marcos Daniel, amém. A Délia, que está aí assistindo no YouTube, Deus abençoe Délia, os nossos irmãos peruanos. O Matias volta agora dia 30, Matias, você está fazendo falta aqui, combinado? Mas orando, Deus abençoe Matias, Deus abençoe Gêneme, Deus abençoe Naara, Deus abençoe irmão Cleve, toda a família aí no Peru, Deus abençoe. A Amélia não estava aqui hoje também, estava com um pouquinho de cólica, faz parte, como a nossa irmã Paulinha, mas está assistindo, glória a Deus, Deus abençoe grandemente. A Maria Carolina curtindo no Instagram, muitas pessoas não comentam, não curtem, mas estão lá para a glória do Senhor. Então nós vamos recolher a oferta, o seu dízimo, que voluntariamente você traz à casa do Senhor, em nome de Jesus. Vem cá, Andréia, você vai orar? Glória a Deus. Pode. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra, esta manhã, Senhor, nesse culto. Senhor, nós te pedimos e te
intercedemos pelaquele, Senhor, que ainda não aceitou a Jesus. Que essa palavra, Senhor, entre no coração de todos aqueles que ainda não te buscaram, Pai. Que não sabe, Senhor Jesus, o quanto é maravilhoso ter, Senhor, em nossas vidas, Pai. É verdade, Pai. E obrigada, Senhor, por a palavra, pelo culto, este domingo abençoado. É verdade, Deus. Obrigada pelas ofertas que vamos recolher agora. Amém, Senhor. E o dízimo. E os que não tiver, Senhor Jesus, que fique à vontade e que o Senhor abençoa. Sim, Amém. Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Quando a nossa irmã Andréia vai estar recolhendo, põe só para nós ali o Pix, pessoal que está assistindo. Se alguém puder, nós temos o nosso Pix, que é o CNPJ. O Pix agora está lá em cima do QR Code, ó. 16416275/1000 contrário -40. 16416275/1000 contrário -40. Vamos ficar de pé aqueles que puderem, vamos louvar o Senhor, curte um hino. Andréia, está pedindo para você ir lá. É isso aí. Glória a Deus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Mais uma vez, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. Jesus te ama, aleluia. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é o meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Aleluia, aplauda ao Senhor. E lembrando, aqueles que desejarem batizar, deve fazer o discipulado. O discipulado é aquela parte que a Bíblia fala o seguinte: aquele que edificou a casa sobre a areia e sobre a rocha. Quando edificou sobre a areia, veio a tempestade, veio a chuva e derrubou, porque foi sobre a areia o alicerce. Mas aquele que edifica a casa sobre a rocha, que é Cristo, ou seja, o alicerce, que é a palavra de Deus, pode vir o que for, ela está firme. Então o discipulado vem para edificar a sua casa. A vida representa a casa,
sobre a rocha, que é a palavra, é Cristo. Então, se de repente você quiser se batizar, nós temos aí as meninas que estão fazendo discipulados com a pastora, mas de repente você não tem como vir aqui, você me avisa, eu vou até a sua casa, ok? Me comprometo de ir na sua casa, uma vez por semana, um horário que fica bom para você ir lá passar o discipulado, ok? Para que na próxima etapa agora, quando tiver o batismo, você também possa descer as águas, amém? Levante a sua mão. Pai, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por esta manhã, pela palavra, por aqueles que estão, ó Deus, aqui, aqueles que estão assistindo, aqueles que irão assistir, que milagres estejam acontecendo, haja o mover da tua glória, o mover da tua unção, caia por terra toda a ação do inimigo e venha derramar a tua graça sobre cada coração, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. E antes da gente dar a bênção final, você que está nos assistindo, pastor, mas eu não consigo ter essas lições. Você consegue. Você vai entrar no YouTube, presta atenção, você que está aqui também, no YouTube, e lá você vai encontrar a playlist. E na playlist você vai ver discipulado de 1 a 11. Está tudo gravado. Eu ministrando ali, você vai ter as lições que você pode imprimir, inclusive, se você entrar no site, você consegue imprimir as lições, então você consegue também participar do discipulado, porque está tudo lá, arrumadinho para você. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre, e todo dia comigo, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia, glória a Deus.